Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Vou falar hoje para você sobre diversas doenças sexualmente transmissíveis, certo? Ah, e também sobre o check-up infectológico, e tem algumas situações que o check-up infectológico é extremamente importante para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. A gente costuma usar uma terminologia doença sexualmente transmissível quando ela tem sintomas, né? A terminologia mais moderna atualmente é IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque, como eu vou mostrar para vocês, tem várias infecções que são simplesmente assintomáticas, não causam nenhum sintomas, mas podem prejudicar e sim prejudicam a saúde do paciente. O primeiro slide que eu vou mostrar para vocês aqui, então, é a gonorreia, tá? Então, infecção sexualmente transmissível, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Tudo bem. Infecta revestimento da uretra, do colo do útero, do reto, né? Causando uma proctite gonocócica, ou garganta, ou olhos, né? Que é a conjuntivite gonocócica. A conjuntivite gonocócica é mais uma doença de recém-nascido, né? Que pega de uma mãe assintomática para gonorreia a bactéria, tá certo? E o problema está aqui, vou mostrar aqui na tela para vocês, é que 20% dos infectados por essa doença bacteriana, tá, não tem sintomas nenhum. Tá? Tem aqueles outros pacientes, tá, tem a artrite séptica gonocócica, que é uma infecção disseminada que afeta uma grande articulação. Geralmente aqui, o paciente tem sintomas, né, lesões de pele, pode ter a uretrite, né, gonocócica, que é clássica, tá? E ela também acaba se disseminando pelo corpo e costuma atacar principalmente grandes articulações, como o joelho, cotovelo, pulsos, né? Então, é uma doença disseminada da gonorreia, tá? O diagnóstico da gonorreia é um diagnóstico que já foi muito complexo saber que é ela, tá certo? Clinicamente, a gente sabe que tem uma descarga uretral, né? Então, enfim, quando é uma proctite, tem alterações das fezes, com muco e tudo mais. Então, quando está nessa situação, a gente acaba por tratar o paciente e tenta isolar a bactéria. Mas com a metodologia que nós temos hoje de biologia molecular, nós captamos exatamente o DNA da bactéria, tá? Então ficou muito mais simples fazer o diagnóstico da doença gonocócica, né? O tratamento de escolha já foi quinolonas no passado, mas hoje, como nós temos, essa bactéria é meio sacana, porque ela gera muita resistência, tá? Aos antibióticos. Então, hoje a droga de escolha é com ceftriaxona injetável, geralmente, dependendo do acometimento, uma dose é o suficiente, às vezes tem que fazer mais dose, principalmente em imunossupressos, né? A próxima doença aqui, que é o combo, né? Quando se pega, quando tem um paciente que tem doença pelo gonococo, geralmente a clamídia está junto aí em mais de 25% dos casos. Então, a clamídia é outra bactéria, tá certo? Aqui o tratamento dela é bem mais simples, tá? Pode ser com azitromicina via oral, tá? E ela pode infectar, vou mostrar para vocês aqui, a uretra, a garganta, o reto, ovários, epidídimo, né? Só que tem um problema, ela muitas vezes ela é assintomática, ela não gera sintoma nenhum. Então, o paciente pode ter a doença e não saber que ela está presente, e sim, ele pode continuar transmitindo a clamídia, tá? Então, clamídia, uma bactéria mais simples para tratamento, já falei um pouco para vocês que a azitromicina é uma das drogas de escolha. Outra possibilidade é a doxiciclina. Diagnóstico. Bom, aqui tem muita confusão no diagnóstico. As pessoas que não estão acostumadas com essas bactérias, elas podem acabar por pedir sorologia. Eu discordo que a sorologia seja uma coisa interessante na maior parte dos casos. Eu volto a dizer, tanto a gonorreia como a clamídia, elas não crescem na urocultura, no exame de urina, por exemplo, tá? Porque são bactérias intracelulares, elas não têm esse crescimento. Tem que ter um meio de cultura especial que não é amplamente disponível. Mas o que nós temos aqui? Novamente, a biologia molecular, que eu sou fã, tá? Para detectar a presença da clamídia. Lembrando que após o tratamento, essa biologia molecular vai continuar positiva, vai continuar encontrando essa bactéria, né, por bastante tempo, porque a biologia molecular é muito interessante, ela detecta os fragmentos da bactéria, o DNA da bactéria, tá certo? Mas ela não consegue te dizer se essa bactéria é viável ou inviável.
para isso teria que ser feito, sim, aí uma cultura, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, então. Nosso próximo slide é a sífilis. Vamos botar aqui a sífilis. Bom, eu tenho um vídeo recente, para quem quiser, acho que o título dele é Tudo sobre Sífilis. É só olhar aqui no canal do YouTube, onde eu desmembro a sífilis, diagnóstico, tratamento, enfim, aí sim tem método de biologia molecular para diagnóstico, nós temos também o campo escuro até para quando tem a lesão primária, tá? E temos sim aí excelentes testes diagnósticos para sífilis no sangue. Então, principalmente os não treponêmicos, RPR, VDRL, e os treponêmicos, FTA-BS, IgM, IgG, ou hemaglutinação para sífilis. Qual é o problema? Tá? O problema é que a sífilis ela também pode ser assintomática. O paciente não sabe que tem, tá? Não consegue descobrir, a não ser que faça os testes sorológicos propícios. Né? Tem que depende da fase, mas tem teste sorológico para todas as fases. Então, é bem interessante, a sífilis ela pode ser assintomática e o paciente pode continuar transmitindo a sífilis. Nós temos aqui no próximo slide o herpes genital. O herpes genital, certamente a doença sexualmente transmissível mais comum, causa vesículas, tá certo? Quando eu falo aqui do herpes genital, pessoal, eu falo principalmente do herpes tipo 2, porque o herpes tipo 1 ele até pode dar da cintura para baixo, mas isso não é o usual. O usual é que se tenha, sim, o herpes tipo 2 abaixo da cintura. Qual o problema aqui? O problema aqui são vários, tá? O diagnóstico dele, ele é clínico, basicamente. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos dificuldade de achar um laboratório que faça sorologia do herpes 1 e 2 separado. Eles geralmente juntam o herpes 1 com 2. Aí o paciente teve lá um herpes labial na infância, pimba, a sorologia vai dar positivo para o herpes 1 e herpes 2. Nós temos, sim, quando tem as vesículas, a biologia molecular. Se faz um raspado da lesão e se manda para análise. Então, é um diagnóstico clínico, mas quando existe a dúvida ou quando o tratamento não está respondendo, eu acho sim que vale a pena a gente fazer uma biologia molecular, né? Um PCR para herpes simples. Então, eu queria mostrar para vocês aqui sobre o check-up infectológico. Eu não escondo nada aqui no canal, então eu vou abrir um dos meus check-ups infectológicos e explicar exame por que são solicitados. É um pouquinho demorado e esse check-up não é para todo mundo, tá? Se existe sintomas, o check-up é bem menor, tá? Mas se não tem sintomas, muitos desses testes aqui que eu vou apresentar para vocês são propícios e bons para ser feitos no paciente, tá bom? Então, acompanhe aqui na tela. Primeiramente, eu peço, então, um exame de urina, tá certo? Nesse exame de urina, eu peço lá a biologia molecular para clamídia, para Neisseria, micoplasma, tem 2, ureaplasma, tá certo? Eventualmente, o ureaplasma não está no painel do PCR do laboratório, então dá para também tentar se fazer uma cultura para ureaplasma, tá certo? A tricomonas vaginalis também dá para ser feito por pesquisa de DNA, PCR, ou quando a pesquisa não está disponível, tá? Dá para fazer a pesquisa direta, olhando no microscópio se existe ou não o tricomonas vaginalis, porque é um patógeno grande, dá para ver com tranquilidade. Eu peço junto um exame de sangue, aqui tem que ter 6 horas de jejum, tá bom? Peço hemogramas, plaquetas, perfil hepático, proteína C reativa, um anti-HIV de preferência de 4ª geração, tá certo? Claro, se a exposição do paciente for há muito pouco tempo, vale a pena também pedir a biologia molecular para o HIV. Isso encurta em uma consulta o diagnóstico, tá? Hepatite A, eu peço o IgM e o IgG. Se o IgM vier positivo, opa, o paciente se contaminou com hepatite A, que pode ser também sexualmente transmissível. Se vier o IgG positivo, ok. Se vier o IgG negativo, tem vacina para hepatite A. Vacina o paciente. Eu peço também a sorologia para hepatite B. É claro, se o anti-HBS vem não reagente, o paciente tem a possibilidade de fazer a vacina para hepatite B. Eventualmente, eu peço também o PCR, tá? A biologia molecular para o vírus B. E aí nós entramos aqui, nós temos o VDRL, o FTA-BS, que é aquilo que eu falei para vocês, que é para diagnóstico de sífilis. Esse diagnóstico de sífilis ele é excelente, tá bom? Eventualmente, se o laboratório consegue distinguir o herpes tipo 1, tipo 2, dá para se pedir sorologia também.
HTLV, que já foi, enfim, já foi no passado HIV-3, tá? Mas o HTLV, ele é prevalente em alguns lugares do mundo, tá? Principalmente Caribe, algumas regiões do Japão, mas não tem um mês que não apareça um caso no consultório também, tá certo? Anti-VCA é mais para mononucleose, né, que é a doença transmitida pelo beijo, mas esse aqui eu só peço se o paciente tem sintomas, tá bom? Existe ainda, se o paciente tem úlceras ou lesões genitais, dá para se pedir também o hemófilos do Cray, tá? Detecção PCR, e também o treponema pálido, que é a sífilis, na úlcera genital, para a gente distinguir. Muitas vezes não é necessário, muitas vezes no exame físico a gente já tem o diagnóstico da doença, aqui disparado, sífilis é muito, mas muito mais prevalente do que hemófilos do Cray, mas esse ano mesmo de 2024 já atendi um paciente com hemófilos do Cray, diagnosticado por essa metodologia. E aqui aquilo que eu falei do herpes genital, que é possível também pedir o PCR em tempo real da mucosa genital por SWAB, aí sim ele distingue o herpes tipo 1 do tipo 2, se for do tipo 1 em região genital, ok? A chance de ficar recidivando é muito menor do que o herpes tipo 2. Mas se for o herpes tipo 2, que é realmente o esperado, né, existe sim a possibilidade de um tratamento mais prolongado para evitar que se tenha crises de herpes recorrente no paciente. Esse é um dos check-ups que eu faço. Acho que eu expliquei item por item. Se vocês gostaram, não deixem de dar um joinha aqui no vídeo. Se quiserem saber de check-ups mais aprofundados, deixa o comentário aqui embaixo que eu faço mais um vídeo sobre isso. Espero que tenham gostado. Sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.